era revisório do nosso convento em São Paulo, mas lá ele era sério para mim. E na época o Julião era sério, por isso perdeu a seriedade, não sei qual é o caso. Não sei qual é o caso. Ou esses troços aí, falar publicamente, isso não é fácil. Tem uma perda de seriedade na carreira do Arranjo, certo? Perdão, do Julião. Enfim, querido, não dá para saber o trato do acontecimento. Nós estamos aqui num campo muito fácil, de certo modo, que é um jogo, uma operação filosófica, e ou você mantém-se no campo da representação e as suas frases terão sempre um ranço de abstração. Vou dar um exemplo de abstração. Você olha o Hans e fala, você está com tesão, você tem que falar que esse negócio aqui é o cavalo, que esse negócio aqui é do seu pai. Isso é produzir uma abstração. Você enfiar sobre um gesto, sobre umas falas pacientes, um triângulo muito pequeno. Isso é uma abstração. Isso é um conceito abstrato. Você tem que percorrer, o Guattari vai dizer mais tarde, eu estou falando do lógica do sentido. Qual é a linguagem que vai facilitar a compreensão de todo mundo no campo do Luciano? O Guattari de Luciano não falar? Em cartografar. Para que cartografar? Você cartografa. Hoje vem o sujeito. É como se você pudesse filmar tudo. Amanhã vem o sujeito. Acrílico. Cartografa. Você vê os pontos que sofreram as mudanças. As linhas que sobressaíram, as linhas que se afundaram. Você faz a viagem das linhas com cartografia do desejo. Indireta, porque, claro, você está perpassando estados e coisas que ele manifesta ali no consultório, ou na clínica, etc. Você vai cartografando. Cartografar é operação de transpassagem. Quero ver como a coisa ocorre. Eu posso dizer de antemão, não adianta nem o diagnóstico inicial. Você pode ficar, a tua formação assopra na tua cabeça. Estou achando que isso aí é a velha caso de esquizofrenia X, tal. Mas pode não ser. Ou se é taxativo. Matemática. O que interessa são os bons casos. Que dão o que falar. Se for já resumido, nada. Tem lá um caso perdido. Caso perdido você não pode mais cartografar, porque você tem que cartografar hoje. É a mesma coisa. Amanhã, das duas, ou sujeito é aqui, ou você também, ou você é aqui, ou os dois são aqui. Vai dizer, vocês repetem demais e não dá adiantando mesmo, não vai adiantar. Tanto a mim como o analista. Eu vou chamar a atenção de novo. A palavra cartografar é. O que é a palavra? Não, você. Você faz. Cadê a orientação? Você faz uma pesquisa, você fica olhando como se estivesse olhando um animal, as posturas, desde a linguagem até os gestos. Você faz uma analisa, você todo dia se analisa. Essa filmagem é um modo de dizer, porque você precisa estar atento
um movimento de linhas. Aqui tem um gesto que. Aqui tem um gesto. No mapa 1. Um gesto no mapa 1. No mapa 2, não apareceu esse gesto. Apareceu esse outro. No mapa 3, apareceu outro gesto. Como é que você liga um e outro? Surge as perguntas. Como eu ligo um ao outro? Então tem um outro aqui. Essas variações de gesto, as variações da linguagem, você precisa jogar com o corpo e com a alma. As variações da linguagem, as variações nas posturas. Falar a postura é muito importante, porque aproxima a esquizoanálise, a cartografia, então aproxima da análise feita pelo Huxley dos animais. Tem que ver, ficar de olho na ecologia humana do desgraçado. Nas posturas, atitudes. Tem que ir aos verbos das ações efetivas, da fala e do corpo. Sem fazer o lance, porque tem outro modo de você esquecer o que está acontecendo através da transformação disso em símbolo. Não. O que está ocorrendo ali é signo, não símbolo. Se você puser com símbolo, você vai fazer imaginação. Vai imaginar o que está ocorrendo. O símbolo te autoriza. Se você acha que é símbolo do quê? O analista começa a inventar e cai numa teoria. Ou seja, você tem que tomar aquilo como símbolo. O que é símbolo? É isso, ó. Porra, mas por que ele fez esse gesto hoje? O signo é aquilo que te obriga a pensar, mas como você é analista e fica acostumado a analisar, você esquece que o que está ocorrendo é sempre signo, que você ou resolveu ou pensa que resolveu. Signo no sentido de que deve dar o que pensar você. Na realidade humana, em geral, assim, por definição, o signo é o que te obriga a pensar. Mas o profissional tem o vício de achar que já sabe. Então, quando vocês falam, o Damião chamou a atenção e você vê que a atitude eu tomei de profissional, já anotei isso. Em vez de ficar admirado com a antecipação dele. Não é verdade? Não é verdade. O profissional peca porque ele subsume rápido, sub-rápido, em vez de transpassar, cartográfico. Transpassar é o seguinte: tome como signo para ver onde eu vou. Ou seja, o que está se passando com esse gesto? Dado esse gesto, o que está se passando? O que é que insiste nesse gesto? O que subsiste nesse outro? Continua a necessidade de não sei qual é a postura de vocês em clínica, mas continua a necessidade de vocês manterem um encontro atento, que não é um animal que fica atento ao surgimento dos signos no território dele, de orelha e pé. Então, ó, primeiro que, como você falou, a representação fica o tempo todo soprando no ouvido do profissional. Fica então, porque esse mundo, é o mundo o Bergson viu isso muito bem. É o mundo da utilidade. Você vai tomar água, você reconhece a água, é preciso da representação. Diz, água, se você duvidar da você vai para o loucura. Você lambe a água, daqui a pouco você já está louco. Isso, então, tem que ter um mínimo de território. Eu vou começar a lamber a água. Então, faz parte. Então, ó, tem aí esse território mínimo de representação para sobrevivência. Não é bem território, é uma invasão permanente do clichê. Ó, vou pôr assim direto. Tá bom, tá. Invasão permanente. Me lembra essa palavra aí, clichê, que nós vamos ter dois tipos
Não tem problema. Clichê com certo. Tá. Então tá lá o tempo todo assoprando, né? E o que o paciente faz lá, né, ou o animal faz enquanto o observador está observando, né, também tem a ver com aquilo que o observador faz. Claro. Tá. Então você tem que observar o outro, mas também o outro está em relação com você. Claro. É encontro sempre. Nesse encontro é cartografia do encontro. Então não é só contemplação. Não, é contemplação. Por que contemplação? Eu aceitei a palavra contemplação no sentido de igual, síntese, passivo, né? Passivo é dispor-se a recolher o que viu. No caso do profissional, ele tem que se dispor. Porque no caso da vida em si, você está sempre contraindo sem dispor-se necessariamente. Você contrai. Ó, nós estamos aqui, eu estou contraindo a cidade passivamente pelo ruído. Se você, por acaso, de repente, suprime todo o ruído da cidade, você vai olhar, pô, aconteceu uma... Você está sorvendo a presença da cidade, pelo ponto de vista. Você está tendo uma percepção lateral de que o mundo continua segurando essa situação. Porque se esvaziar tudo isso, o que acontece? Isso vira um filme de terror. Você suprime o mundo, você tem... isso aqui vira mundo, aí vira um demônio. Cada fisionomia que você olhar, ela está prometendo coisas que não estão no mundo normal. Uma coisa fantástica. Esse lado. Outra, então, a síntese passiva, essa do profissional, no caso, é o dispor-se a recolher o que ocorre, né? Deixar-se sentir, né? Sentir, deixa ser, sinta. Não se antecipe com os seus conceitos, seja clichê de fora ou clichê de dentro. Só para já resolve aqui um probleminha. Clichê de fora. Se você é teu exemplo, clichê de fora é o resto. Se você for entender, clichê de fora é o resto. Clichê de dentro e clichê de fora. Porque nós temos os nossos, hein? Mas vem cá, ele continua só um segundo. Que mais? Ele só queria acabar com a palavra contemplação, coitado. Então, aí você tem os dois em encontro, de modo que a cartografia tem que anotar o que você estava fazendo. Você chutou o pé do corda. Aí você tem que anotar. Eu chutei no paciente, tem uma injeção de... Isso é importante porque depois vai bater lá no conceito de ressonância. Ó, passei a mão nos peitos dela. Eu não poderia trabalhar nessa. Tem que manter a distância. Então, ó, você vai apagar certas coisas. Você vai dar expulsão do serviço pensando no coitado de um colega meu, amigo, por essa idiotice que saiu na folha outro dia. A idiotice da identidade. Né? Para mim, o idêntico é assim. Quando o chefe fala assim, identidade, eu olho e vejo isso. O sujeito com o problema de defender a identidade homossexual dele contou há muitos anos atrás, né? Vocês não tinham, meus pais e vocês tinham assim, 65. Contou no exame médico, para ver se entrava no serviço público, como professor, contou que era homossexual. Não foi assim. Ele se afirmou. Falei, você errou várias vezes. Perder pragmaticamente, utilitariamente.
Segundo, se é hoje, amanhã você pode não ser. Você foi ontem. Bom, enfim. Eu queria dizer algo para corroborar a observação, o comentário que esse colega fez lá, que você vinha falando, a intervenção dele. No conto de Borges do Aleph, no conto de Borges, tem um momento em que o personagem está à procura de uma cidade dos imortais, dos homens imortais. Chega nesta cidade, entra pelos labirintos aí, está num lugar onde haviam os homens trogloditas. Não falavam, não conheciam o tempo, eram criaturas completamente esquisitas. E esse personagem chega lá diante desses homens, saindo de um mundo e levando esse mundo do qual ele saiu para aquele lugar, à procura da cidade dos homens imortais. Se depara com essas figuras. Não dão importância para ele, exceto uma que acompanha ele por todos os lados, com os olhos arregalados. Ele quer falar com a figura, mas eles não falam. E lá para diante, ele batiza esse que acompanha ele com o nome de Argos, era o cão de Ulisses. E fica chamando assim, a figura não fala. Lá mais adiante, essa figura abre a boca e diz para o personagem: Argos, cão de Ulisses, Argos, esterco dos homens. O personagem, supõe o próprio Borges como narrador, fica surpreso. Então, naquele momento, ele é arrebatado por aqueles homens que não falavam, diz que ele é Argos, cão de Ulisses, e ele se dá conta de que ele está na cidade dos imortais. E sempre esteve lá sem saber. Mas precisou vir aquilo assim de uma forma inesperada, inusitada, para ele se dar conta. Então, no momento que ele se dá conta, ele deixa de ser o homem do mundo que ele era e que ele levou para aquele mundo lá, e ele passa a ser o homem que eram aqueles homens imortais. Isso é um chamamento, não é? Pelo que você estava dizendo, levou ele a sair completamente de uma representação para viver uma experiência de uma outra ordem, deixar de ser atravessado. Olha, veja, eu esperei, porque isso daí é lindo. E é aí que o Deleuze, no próprio texto, numa dessas séries, faz aliança com Borges, nesse labirinto. É a respeito desse aí que ele faz uma aliança com Borges. Não vai fazer em páginas subsequentes, uma outra, porque o Borges recua uma espécie de labirinto que não é o clássico. Não sei se você anotou isso também. Em ficções, o Borges já cria uma cidade, um outro tipo de cidade, de homens, em que são ficções, em que as pessoas não conhecem substantivo nem adjetivo, só verbos no infinitivo. Elas não. É uma coisa deleuziana mesmo. Sim. Então, na segunda série, terceira série, aqui, então nós estávamos cruzando o texto. Né? Estava cruzando o tempo. Se você tem o que perpassa o tempo, porque não é mais o presente empírico, o do acontecimento, é um presente, é um tempo, Tepaiori, se quiser. O que ele é? Ele é perpassante em relação a... Agora, para ter uma boa ideia disso, é bom ler o Lúcio Ciclos. Porque aí nós temos o desenrolar disso. Os estados prustianos são estados aiônicos, em que a personagem indaga num certo momento do seu presente empírico ao provar uma madeleine, um biscoitinho lá, o presente empírico é cortado. É cortado. Pelo que é cortado? Isso que é interessante notar. É cortado pela transformação da madeleine em de simples da em signo. Por quê? Porque uma alegria imensa no encontro da boca dele com a madeleine
surge uma alegria. Essa alegria que eu sinto. Agora, porra, não pode ser o gosto empírico, pode ser a qualidade empírica dessa bolachinha. É o quê? Aí, a rajada do passado leva-o a compreender a avó e a bolachinha. Aí, os leitores cronologistas representativos acham que se trata, então, de remissão a um passado empiricamente vivido. Como tal, foi ali que o rosto da Madeleine e de talvez o cheiro da vovó, ou então através do cheiro da vovó, o lambiscar da mamãe, começa a parafernália freudiana. Mas você fala que essa sensação avolumada é o signo. A sensação é uma alegria muito imensa. É esse que eu sinto. Porra, que eu filho de Deus, não é a bolacha, olhando a bolacha. Quando ela, no encontro com a boca, dá uma sensação de alegria tão intensa que não se justifica pela qualidade empírica da bolacha. Ó, o Deleuze está transpassando o empírico pela informação do Proust de que aquilo era uma alegria intensa, excessiva, para o quê? Para a empiria da coisa. O quê? Tu falou? Alegria. A sensação, o signo. A alegria virou signo. O que é que insiste nessa alegria que não pode ser reduzida ao gosto empírico da coisa? Era muito intensa. Você sente isso? Ó, a diferença. Ó. A bolacha, o gosto qualitativo da bolacha. E, ó, explode uma alegria. Explode uma alegria intensa de marca, que não pode ser atribuída à qualidade doce da bolacha. Não ao passado. E aí tá. Aí vai. Olha dizer isso. Aí vai. Então, remeteu direto a compreender quando na infância. Aí, essa compreensão da remissão também não era a compreensão empírica, mas foi vivido pra caramba, intensa. Você já retornou ao seu lugar de nascimento? Já? Depois de muitos anos? Você não encontra mais. Só porque mudou a pintura das caras? Não foi. Porque não estava lá mesmo, a intensidade. Estava no encontro que ocorreu, que sempre vai e é eterno. E sempre estará. A qualquer sinal que vira signo aqui, corta o teu presente. Ser remetida àquela eternidade instantânea. Leia, faça a experiência da leitura desse pequenininho construção. Estou dizendo com isso que tempo é esse que ocupou essas sensações? Que tempo é esse dessas sensações, dessa intensidade? Não é o passado empírico, não é isso, não é aquilo. É o passado em que o tempo mesmo empírico perde o eixo. Sai do bom, sai do senso. Então, vou por aqui agora. Quando você opera a transpassagem nas dimensões empíricas do tempo, você obtém, não sei qual é a série de Ion aí. Deleuze vai dizer, a todo instante,
que o acontecimento é aiônico, que o sentido é aiônico. Ou seja, são todos produtos da operação transpassagem. Existe mais algum que seja também da transpassagem? Seja Dessa transpassagem? que Não, tipo assim, que tem acontecimento tem sentido, né? Ele pegou esses dois. Ele pega mais alguma coisa, que não sei se dá para chamar de categoria, acontecimento e sentido. Tem alguma coisa para fazer essa análise? tem objeto igual a x em Lacan. Objeto igual a x. Casa vazia. Casa vazia em Lacan. No estruturalismo, tudo que cruza as séries. Por isso que uma das séries vai ser colocar em série. Tecnicamente, o que ele propõe durante muito tempo e que, no fundo, o Milton refaz sobre outros aspectos, por exemplo, das linhas duras, flexíveis, moleculares, até chegar às linhas moleculares que são transpassantes. Então, põe em série e cruza, diagonaliza, transversaliza, diz Guattari. A transversal é transversalizar é a operação que ele procura. Por quê? Eu não posso ficar no empírico. Eu não posso explicar uma empiria pela outra. Por isso que não é sofis, eles não são sofis no sentido antigo, explicar uma aparência pela outra. Eles complicam isso assim. Também não pode cair no racionalismo que esquece isso e bota um conceito abstrato, um certo racionalismo. Você exige que o conceito passe pela coisa. Em palavras nietzschianas, que o conceito seja plástico. Que ele se determine com aquilo que ele está determinando, exprimindo, expressando. Transpasse o campo. Você tem que exprimir como a bola exprime todas as jogadas de uma partida de futebol. O que ocorre com a bola, determina a qualidade do jogo. Imagine o jogo e que todos ficam cabeceando bola. Agora, imagine um jogo em que a bola circula, como nos pés dos argentinos. Saber muito mais passar a bola uns para os outros, porque o Brasil sabia, parece que melhorou um pouco. O Brasil nesse jogo. Não é ganhar a Copa, não é critério, porque isso é casual. Saber jogar é outro assunto. Essa operação, esse bicho circular também se chama o elemento aleatório. Elemento aleatório. Isso é importante, porque a teoria da transpassagem precisa não da necessidade, ela precisa da necessidade do acaso. Você não pode nunca dizer é necessário que tal coisa vire outra. Não dá. A necessidade não é que corpo, por exemplo, aleijado, no físico, ser aleijado de alguma função cerebral. Essa ligação é abusiva. Qual é a necessidade, então, nessa transpassagem? O que é necessário? De onde nasce qualquer série causal necessária? Da repetição da diferença? Da repetição do acaso? Eu volto. O elemento aleatório, no sentido que ele circula pela série. Ele circula pela série. Então, vai indo, e vai chegar num ponto que é crucial para você, que é o problema
que não se deixa ver e que está cruzando a série. E que é o que você procura. Que se passou e continua passando. Que era e vem a ser. O que eu quero fazer não é dar essa lista que depois fica monótona e vai virar clichê. Eu quero ir para um texto para vocês sentirem o peso das palavras. Vou pôr sinonímia disso tudo aqui. Na terceira série, o sentido é dito. O atributo, o sentido é dito. Na quinta série, pega a terceira e pega a quinta série. A quinta série se chama a respeito do sentido, sobre o sentido. Pois é. O que ele diz? Como atributo do estado de coisas, o sentido é extra-ser. Quem era atributo do sentido? O acontecimento. Na quinta série, já foi dito que o acontecimento é atributo do estado de coisas. Na segunda série foi dito: o acontecimento é atributo do estado de coisas. Tá bom. O sentido, ele é o expresso da proposição e o atributo do estado de coisas. Cada atributo do estado de coisas, como atributo do estado de coisas, o sentido é extra-ser. Aqui, ó. Tudo isso é extra-ser. A palavra extra-ser remete ao que é transpassante dos seres empíricos. A palavra ser aí é cruz, mas é isso. O que está passando pelos seres enquanto entes, enquanto coisas, enquanto corpos, enquanto existências, o que está passando é extra-ser. Tudo isso é extra. O extra-ser não é transcendente, ele é imanente, porque ele está passando por isso. Como atributo do estado de coisas. Mas o atributo do estado de coisas já era o acontecimento. O sentido, olha a frase, como atributo do estado de coisas, o sentido é extra-ser. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso é a mesma coisa? É isso que eu pergunto. A operação transpassagem deposita uma série de nomes que nomeiam o resultado da operação. Aí você pode concluir que tudo isso é a mesma coisa. Mas é que eu quero que vocês aprendam o modo como está sendo elaborado o livro. A pergunta, mas eu não quero que você saia sem certeza de que já sabe. Diga. Essas passagens conceituais, você pode pensar uma coisa bem freudiana, que não faz. Não, porque isso é esforço conceitual. Isso é um esforço conceitual, não tem a falha não entra aí. Não é Não, quando você troca a palavra, você fala uma coisa. não é a falha, pelo amor de Deus. Não. Por isso que é preciso compreender que eu falo, esse autor está no campo da tautologia. Tudo isso é isso. Tudo é igual.
É uma variação. É uma variação. Agora, por que ele não fez uma única série dizendo só isso? Olha, quando ele não fala em operação de transpassagem, suponhamos que ele dissesse o seguinte: quando eu faço uma operação de transpassagem, eu tenho tudo isso como sinônimo. Então, paradigma. Ó, fudeu. Então, por que todos esses nomes? Tem mais. Todo instante você encontra. Por exemplo, olha aqui. Você tem uma série de soluções e um problema que passa por ela. O problema é o extraceiro da solução. Ele nunca acaba com a solução. Tem vários lugares. Tem a série do problemático. Veja aí, não tem a série do chamado sobre o problemático. Ou então, soluções e o problema. Ou então, os problemas empíricos são transpassados por uma questão duradoura. Pronto. Agora, já não é o problema só, é a questão. Que o Salina traduziu por pergunta está errado. Questão é ontologicamente pensada, cruzante, diagonalizante, questão fundiária, certo? Problema. E as soluções são sempre soluções cruzadas pelo problema que não acaba, Ele não acaba com uma acontecimento que não acaba. Mas por que a palavra problema ganha mais? Ganha mais. Por que então eu não chamo tudo isso só de problema, só disso. Por quê? Porque também aí tem um negócio, que é o seguinte. Se você estuda a série das imagens, movimento nos dois livros sobre cinema, imagem do movimento, ó. E aqui quem está? Tempo até que ela ganha plenitude. Quando ela ganha plenitude, aí ela é redefinida, aí você tem as imagens tempo, os tipos de imagem tempo, e um cruzante que é a imagem cristal. Você vê? Não é ininterrupta a procura, mas nem por isso eu vou poder dizer que o acontecimento é uma imagem cristal, embora de repente ele estale na sua cabeça como se fosse uma imagem cristal. A técnica construtiva do livro é essa: a cada passo, dada uma situação qualquer, cabe organizar os componentes em séries, ou então em blocos, então, diferente. As diferenças são empíricas. A série isso, série aquilo, série aquilo, série aquilo. Série dos gestos com a mão, série dos gestos com o pé, série dos gestos com a barriga, série dos gestos com o pinto. E vai. São séries. Série das falas. Os adjetivos, os verbos, uma bateria de componentes. Todos com suas diferenças. Qual é a função intelectual deles? Inteiro. Procurar singularidade que balance o conjunto. Pronto, a palavra singularidade, ela é essa. Ela é um dos. Ela é um microacontecimento. Ela é um cristalzinho. Ela é um passante. Também está aí. Então, por que então? O que ele está fazendo com a gente? Para entender isso, né, precisa ver o seguinte: que a cada situação é isso, é política, a situação é ética, a situação é um livro, a situação é um romance, a situação é uma clínica X com fulano, com crianças ou não. A cada situação, o passante pode receber outro nome, contanto que ele seja popular. Contanto que ele seja popular.
que o passante seja procurado. Eu tenho que cartografar para ver quem passa, o que está se passando e o que se passará. A aventura é esta. E darei o nome que for. Está liberando o vocabulário. Ele cria um dele. Para cada ocasião ocorre um conceito comum, uma luta naquele instante. No caso do estudo das coisas e dos corpos, acontecimento. No caso dos filmes Imagem, Movimento, Imagem, Tempo. De repente, tal fulano, neste ponto, é mais acontecimento que o outro, no cinema. Não tem importância, contanto que você descubra o que cruzou as séries que você organizou. Então, vocês estão pegando o recado? Cartografar é sério nesse sentido. Fácil, é difícil enquanto trabalho empírico, pesquisa mesmo. Mas já uma tese organizando as séries empíricas já é um grande contributo. E a aventura, então, teórica, criativa de vocês é, primeiro, procurar o elemento que circula, e aí, essa procura não é meramente intelectual, não pode clichêsar, ela é de sensibilidade também, você capturar o que está se passando. Experimentar uma, depois outra. Então, por isso que o Deleuze diz em algum momento de sua obra o seguinte: os conceitos são ferramentas que ocorrem para resolver um problema local. Só isso. Para resolver, no fundo, fala assim, por enquanto eu vou ficar com essa palavra transpassante, que estaria nomeando transpassante aqui agora. Eu teria empiricamente todos os textos aqui. Por exemplo, tem uma série maravilhosa que é a série, a quinta série, a série dos paradoxos. Tem uma série de paradoxos, tem 4 paradoxos do sentido. Você estuda lá o paradoxo. É uma beleza. Paradoxo 1, 2, 3, 4, 5. Com a ajuda, ele brinca com o Frege, lógico, criador de mundos, enunciador do mais importante dos paradoxos do sentido, né? e brinca com Lewis Carroll e acaba optando pelo Lewis Carroll. Na quinta série, você vê aqui outras palavras que estão correlatas do extra-ser que você tem que procurar. Ele é o transversalizante. O que ele faz, precisamente? O que é que o transpassante está fazendo? Ele está insistindo. Ele insiste na série. Ele subsiste. Não é substância. Ele insiste. Qual é a definição de ciclo? É aquilo que no dado não é dado, mas insiste no dado. Um problema, ele não existe, ele insiste. Você não pega, ele insiste. Insistente. Quando se mete insiste, todo extra-ser é insistência e subsistência na pulsação da série. Outra caracterização: os participantes da série estão em movimento relativo. Nunca pode esquecer que tudo isso tem que estar em movimento relativo. O transpassante está em movimento absoluto. É dito movimento absoluto. Por quê? Porque além de mover-se, ele põe os outros em movimento. Ele muda o movimento. Quando ele surge, os outros se redistribuem. Então, moral da história: não se perca no detalhe quando vocês estão lendo, então assim, está se passando aqui
uma criação filosófica absolutamente livre, com uma estratégia discursiva muito clara, que não tão clara, escamoteia, parece que é só isso. São operações de transpassagem pelas séries empíricas, pelos conjuntos empíricos, seja qual for a palavra. Por isso que não dá encontro dele com autores que ficam só no conjunto, na distribuição empírica dos conjuntos. Por quê? Porque não tem a exigência de pegar o pulsante, aquilo que quebra a rotina, o intempestivo nietzscheano. Quando você está traduzindo um livro, de repente aparece uma palavra difícil, não é apenas a dificuldade de correspondência entre duas línguas, empiricamente falando. É que a palavra ali é tão transpassante que você peca, que você fere o livro, se você estiver traduzindo uma palavrinha de circulação banal. Então o que ocorre aí, quando a palavra se torna, sobregando a palavra devida. Vocês têm que ter cuidado com isso. Por isso que precisa. Confronta o original sempre, mesmo que não saiba a língua. Pô, não tem outra. Porque é aqui, devir e lá é se torna. As séries do prazer e o cruzamento delas pelo desejo. O prazer caracteriza a falta, o desejo é a produção. Todas as sínteses montiédicas implicam a operação de transpassagem. E por causa disso é que Deleuze se engana muitas vezes. Porra, ele faz alianças com Freud, com Lacan, que depois ele não vai fazer. Por quê? Porque naquele problema local está ótima a aliança. Então não se trata de futricar a diferença. Ela fica sobrando meio de lado, assim. Como fica evidente. Se você desenvolve aquilo com base em outro texto, está naquela briga já instalada, mas não precisa explicitar ali. Ou então não era nem o caso de explicitar, ou nem se tinha consciência disso. Contanto que ele veja em Lacan o início de transpassagem, que ele ainda chama no lógico sentido, ele adere ao termo significando, que é isso? Depois isso aí vai ser jogado, atirado, porque o significado é um dos déspotas em relação aos quais você tem que se livrar. Bom, então eu prometo o seguinte, o que eu vou prometer hoje, que na próxima eu leio rápido a sustentação dessa síntese de hoje então eu fiz só isso. Mostrei que existe uma operação, a operação Deleuze, de encontrar a transpassão, criar a necessidade de transpassar, porque senão ele não se instala também na história da filosofia. Porque senão ele fica na representação e ele está salvaguardando a diferença. A diferença não é apenas empírica, a diferença que vale é a diferença diferenciante, que é a do transpassão. Por isso que o conceito principal dele é de diferenciação complexa. A todo instante, a diferença diferenciante, que é a mesma coisa que diferencia intenso, que é a mesma coisa que o intenso, que é aquilo que, numa normalidade qualquer, balança a normalidade e faz com que mude de estado, de regime. Olha aqui, ó. O que é isso? É o espírito da época que ainda acreditava numa mudança revolucionária da situação. Esse mundo do qual ele foi se despedindo. Ele tem a consciência disso no próprio estudo dele sobre cinema. O que é que o mundo está virando? São as últimas páginas de imagem do tempo. E depois em diálogo. Bom, então eu prometo ler isso e acabar finalmente com a ideia de não sentido. Então, nós saímos do não sentido
E ele vai ser ocupado pelo não sentido. Ó, vocês vão ver então que o não sentido é uma outra maneira de aparece o transpassante, é o não sentido, para resolver uma situação local. Uma situação local teórica. Que aí você podia fazer a arqueologia do trabalho teórico. Né? É uma tese de fôlego levar a cada nome desse. Bom, já que é um debate em pauta, por isso que tem esse nome, é outro debate em pauta, por isso que é esse nome. Né? Está resolvendo o problema. É debate em relação a que outros autores. Bom, aí é outro assunto. É isso aí. Se vocês tiverem perguntas locais, eu tenho tudo isso que eu falei, está anotadinho. Só não quero ficar lendo. A próxima aula é a última, né? A próxima é a última, que chama o não sentido do curso todo. Para. Quero saber que dia vai ser. Nós sentimos já. Peraí.